Estamos indo para a Lua. E desta vez, vamos para ficar. Esse é o plano da NASA, do governo americano e de dezenas de parceiros ao redor do mundo. Mas se esse plano realmente funcionar, o que vem a seguir é muito maior do que apenas pousar pessoas na superfície lunar. Pousar está longe de ser fácil, mas nesse caso, não será a parte mais difícil. Nós já fizemos isso antes. O verdadeiro desafio começa depois. Porque desta vez, não vamos apenas visitar a Lua. Vamos viver lá. E isso significa construir algo completamente novo. Uma base permanente. Uma pequena cidade em um mundo nunca antes populado. E ninguém sabe exatamente como isso vai funcionar. Mas já temos algumas ideias. E algumas delas são surpreendentemente práticas. Primeiro, precisamos decidir onde essa base vai ficar. Nas missões do passado, os astronautas pousaram em regiões planas, seguras e bem iluminadas, próximas ao centro da Lua. Lugares ideais para comunicação direta com a Terra. Mas isso foi nos anos 60. Desta vez, estamos mirando um lugar muito mais interessante. E muito mais perigoso. O Polo Sul Lunar. Essa região é cheia de crateras, montanhas e formações antigas. E mais importante, algumas dessas crateras estão em sombra permanente. Elas não veem luz solar há milhões, talvez bilhões de anos. E isso significa que podem conter algo essencial para cuidar da sobrevivência humana ali. Água. Mas esse ambiente também traz uma sequência de desafios, cada um mais crítico que o anterior. Terreno irregular, sombras profundas, temperaturas extremas e um dos maiores inimigos de todos, a poeira. Antes de pensar em casas, precisamos resolver o chão onde vamos pisar. Não porque a poeira lunar não é apenas sujeira. Ela é extremamente fina, leve e afiada como vidro quebrado. Durante as missões Apollo, ela chegou a cortar trajes espaciais e arranhar capacetes. Mas o pior não é isso. Ela gruda em tudo. E mais, na ausência de atmosfera e com baixa gravidade, quando você levanta essa poeira, ela viaja longe, muito longe. Na Apollo 12, uma sonda que estava a quase 200 metros de distância foi danificada apenas pela poeira levantada durante o pouso. Agora, imagine isso acontecendo constantemente, com veículos, pousos e pessoas andando o tempo todo. A poeira não é só um incômodo. Ela pode comprometer toda a operação. Então, antes de qualquer coisa, precisamos de infraestrutura básica. Estradas, plataformas de pouso, superfícies sólidas. No curto prazo, mas existe uma solução simples. Um tipo de spray usado pelo exército americano para endurecer solo e reduzir poeira. Funciona, mas traz um problema. Precisaríamos levar esse material da Terra. E isso não escala. Se queremos construir uma cidade, precisamos usar o que já existe na Lua. E é aqui que entramos no verdadeiro desafio. Como construir na Lua? Porque o próprio solo lunar pode ser a solução. Se aquecermos essa poeira o suficiente, podemos transformá-la em vidro. Simples assim. A ideia é usar calor, seja com lasers ou concentrando luz solar, para fundir a superfície e criar áreas sólidas. Isso resolve o problema da poeira, mas também abre uma possibilidade maior. Porque esse mesmo processo pode ser usado para construir estruturas. E aqui entram duas abordagens principais. A primeira, moldar superfícies sólidas, como estradas e bases. E a segunda, transformar esse material em blocos estruturais, tijolos. Sim, uma das tecnologias mais antigas da humanidade. Pode ser a chave para viver fora dela. Esses tijolos poderiam revestir estruturas infláveis ou metálicas, criando uma camada protetora. Proteção contra radiação, isolamento térmico, resistência a impactos, ou seja, transformar um ambiente hostil em algo habitável. E isso já está sendo testado. A China, por exemplo,
está desenvolvendo técnicas para produzir tijolos lunares e testando sua durabilidade no espaço. Mas mesmo isso ainda não é o limite. Porque existem ideias ainda mais ousadas, como literalmente soprar estruturas de vidro gigantes na superfície lunar, aquecer o solo até virar um material líquido e inflá-lo. Com baixa gravidade e sem atmosfera, essas estruturas poderiam crescer a tamanhos enormes. Pode não ser a solução mais prática, mas mostra uma coisa importante. Nós ainda estamos descobrindo como construir fora da Terra, mas construir é só parte do problema. Ainda precisamos viver dentro dessas estruturas. E isso começa com soluções temporárias. A NASA já tem um conceito para isso. Uma estrutura chamada Foundation Surface Habitat. Ela funciona como uma base inicial, com 3 níveis, combinando estrutura metálica e módulos infláveis. Ali dentro, até 4 astronautas podem viver por cerca de 1 mês. É funcional, mas ainda é limitado. Porque viver na Lua não é só ter abrigo. É sobreviver a um ambiente extremo. Radiação constante, temperaturas que variam drasticamente e riscos vindos do espaço. Mas existe um problema que nenhuma tecnologia resolve completamente: o isolamento. Ainda viver na Lua significa estar a quase 400 mil quilômetros da Terra. Sem contato físico, sem resgate rápido, sem margem para erro. Mesmo na Estação Espacial Internacional, muito mais próxima, astronautas já relatam impactos psicológicos significativos. Na Lua, isso seria ainda mais intenso. Por isso, uma base lunar não é apenas um desafio de engenharia. É também um desafio humano. E para manter seres humanos vivos, precisamos de mais do que abrigo. Precisamos de ar. Precisamos de água. Precisamos de comida. Levar tudo isso da Terra não é sustentável. Então, precisamos produzir isso lá. E aqui entra um conceito fundamental: usar os recursos da própria Lua. A água congelada no Polo Sul não serviria apenas para beber. Ela pode ser separada em oxigênio, para respirar, e hidrogênio, que pode ser usado como combustível. Ou seja, a água se torna a base de todo o sistema. E com água, também podemos cultivar alimentos. Plantas podem ser cultivadas em ambientes controlados, usando técnicas como hidroponia. Não é simples, mas é essencial. Porque sem produção local, não existe permanência. Mas mesmo que resolvamos onde andar, onde viver e como sobreviver, ainda falta algo essencial: energia. Porque sem energia, nada disso funciona. A solução mais óbvia é o Sol. Mas há um problema. Na Lua, o dia dura cerca de 2 semanas. E a noite, também. Ou seja, 2 semanas de luz, 2 semanas de escuridão total. Para missões curtas, isso não importa. Mas para uma base permanente, é inviável. Especialmente porque os locais mais importantes, onde há gelo, estão em sombra constante. Então, precisamos de uma fonte de energia que funcione o tempo todo, ou independentemente da luz. E isso nos leva à única opção realmente viável: energia nuclear. Se queremos sobreviver na Lua, precisamos levar o Sol conosco. E isso significa usar reatores nucleares. A NASA já está desenvolvendo sistemas compactos capazes de gerar energia suficiente para uma base inteira. Eles funcionam dividindo átomos e liberando calor, que depois é convertido em eletricidade. Você não precisa entender os detalhes. O importante é: funciona. E funciona de forma contínua. Mas isso também traz riscos. O que acontece se um sistema falhar? Se perdermos energia, perdemos aquecimento, perdemos suporte de vida, perdemos a base. Esses sistemas precisam ser extremamente confiáveis. Porque na Lua, não existirá plano B. Esses reatores seriam pequenos, do tamanho de um carro, mas poderosos o suficiente para sustentar operações completas. E com alguns deles, já seria possível alimentar uma cidade inteira. E é aqui que tudo se conecta: estradas, construção, habitação, recursos, energia. Cada etapa resolve um problema crítico, mas juntas,
Elas tornam possível algo que nunca fizemos antes. Nosso primeiro posto avançado fora da Terra. Mas a Lua não é o destino final. Ela é o ponto de partida. A partir dela, podemos lançar missões com muito menos energia, explorar mais longe, construir uma presença permanente no espaço e até desenvolver uma economia fora da Terra. Mineração, produção, novas indústrias. Porque se conseguirmos viver na Lua, não apenas sobreviver, mas construir, e se expandir e prosperar. Então abrimos portas que simplesmente não existem a partir da Terra. E pela primeira vez, não estaremos apenas explorando o espaço, estaremos habitando ele. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima!